nossa terceira aula. O livro que eu falei antes do intervalo é esse aqui, Farmaqueia. Farmaqueia, o assassino da saúde. Tá? O assassino da saúde. Eu vou ver se eu consigo lá. Olha só, ela escreveu esse livro em 1998. Nossa, 23 anos. 23 anos atrás. E olha só como ela começa. 12 milhões de pessoas morrem todos os anos em nossa sociedade devido a efeitos colaterais de medicamentos prescritos de maneira legal. As empresas farmacêuticas são a indústria que move trilhões de dólares anualmente e eles próprios promovem a doença ao invés da saúde. Tudo com o intuito de ganhar dinheiro. Nunca na história as pessoas estiveram tão doentes quanto hoje. O consumo de remédios aumentou de 2 comprimidos em média por pessoa em 1950 para 18 pílulas diárias em 2009. A morte devido a medicamentos é 10 vezes maiores do que a causada pelo uso de drogas ilegais. 30% dos pacientes em hospital estão internados por causa de efeitos colaterais de remédios consumidos. Este livro expõe um dos maiores inimigos do nosso tempo, o espírito de Farmaqueia, que controla a indústria farmacêutica mundial. Milhões de pessoas estão em cativeiro, acreditando que a resposta para as suas doenças está nos remédios. Descubra os propósitos por detrás dos grandes fabricantes de medicamentos e o seu contexto espiritual. Conheça a origem das enfermidades, como destruí-las e como o poder de Jesus Cristo, além de como quebrar os laços da farmaqueia e com as estruturas erguidas em sua mente e o corpo para matá-lo. Cuidado, sua saúde corre grande perigo. Tá? Então é uma revelação. A abertura do livro, ela coloca depoimento de diversos médicos. Tá? Ó, Dr. Oscar Falas, médico no Panamá, Dr. Carlos Miranda, médico no México, René Peleia, médico em Miami, para depois então ela começar o livro. E é realmente muito inteligente, muito interessante a colocação, e ainda mais hoje, depois de tudo que a gente viu aí nessa situação da pandemia, né? Então o demônio por detrás disso é Asclépio, tá? É justamente o Deus que é cultuado em nome da medicina, né? Carta à igreja de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira é a quarta carta, e essa quarta carta a gente também encontra no capítulo 2 de Apocalipse, é a última carta do capítulo 2. Verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Lembra da característica que ele descreveu no capítulo 1? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira, na verdade, estava localizada
no caminho entre Pérgamo e Sardes, tá? Então ela está exatamente no meio, né? Aquele primeiro mapa que a gente viu, Evandro colocou ontem à noite já lá no Facebook, vocês já podem ver todos os PowerPoints na rede de ensino Instituto Jaffa do Facebook, tá? Mas ele, lá num dos primeiros mapas, você vê que a ilha estava aqui e as igrejas estavam na sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interessante que toda a descrição era que as 7 estrelas e 7 castiçais estavam à destra. Realmente, aqui você vê esse paralelo. Tiatira, ela fica exatamente entre Pérgamo e Sardes. Então ela é exatamente a sequência natural aí de mapa mesmo. E frequentemente essa cidade, ela patrocinava festas de idolatria com muita orgias, né? Toda festa de culto a templo pagão era sempre servido aí prostitutas cultuais, né? E Tiatira era famosa pelo seu comércio e pela produção têxtil, mercadorias de lã, tintura, sendo que a púrpura era um dos corantes mais caros da antiguidade. Tiatira não era um centro político ou religioso, mas a sua importância era comercial, pois ficava no caminho aonde viajava o correio imperial. Nesse caminho se transportava todo o intercâmbio comerciante entre a Europa e a Ásia. Ela era famosa pelo seu comércio e pela produção de têxteis, incluindo o índigo. Segundo Atos dos Apóstolos, havia uma das comerciantes de roupa da cidade de Tiatira, era Lídia que produzia negócios em lugares distantes como Filipos. Isso a gente vai encontrar aí, vamos analisar aqui. Fabricavam tecidos, especialmente em vermelho e púrpura, e a cor púrpura ela era extraída de uma planta chamada índigo. Então aí essa é a essência da onde vem a cor púrpura. Lídia era uma das comerciantes de roupas da cidade em Filipos, né? E com certeza ela tinha esse acesso. Era uma certa mulher chamada Lídia, em Atos 16:14, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Está lá em Atos 16, vai lá comigo, confere lá no texto, Atos 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atualmente, no mesmo lugar, existe uma cidade de regular proporção chamada Aquisar. Tá? Foi a maior carta a nível de conteúdo, de extensão, por isso que nós precisamos prestar muita atenção. O período dessa igreja também é o período maior, é a Idade Média. A Idade Média é considerado o período desta igreja, que na verdade começou do ano 606 e vai até a tribulação. Foi a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. Ela está antecedendo a igreja da Reforma, então na verdade foi onde todos os indulgências e desvios da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Porque a igreja que foi aberta aqui é a Igreja Católica. O que significa católico? Universal. Apostólico, fundamento dos apóstolos. Então, na verdade, a igreja ser católica apostólica, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O problema é quando entrou romana, porque aí pegou as filosofias pagãs e introduziu aí na igreja. Então ali a igreja católica apostólica, a igreja universal, foi a igreja de Pentecostes, dos apóstolos, do Cordeiro, a igreja primitiva. Mas aqui na Idade Média, que vai uma longa data, né, que a gente pode dizer de 606 até 1517, quando acontece a Reforma, você tem um tempo, 1000 anos aí, da Idade Negra. Na história da igreja, esse período é considerado a idade das trevas da igreja. Por quê? Porque eles
tomaram as Bíblias, o acesso às Bíblias das pessoas, não tinha ainda o livro, era pergaminho, mas as pessoas não podiam ler. Quem lia as Bíblias estavam confinadas só nos mosteiros, e só quem se dedicava ao estudo que tinha acesso, mas não pregava o que lia, pregava o que permitiam, né? Pregavam aí. Foi aí que entrou aí o poder papal, que entrou diversas desvios doutrinários, que a gente vai estar falando aqui no decorrer dessa matéria, mas a gente vai concluir no período da história da igreja. Então, é um período em que as trevas cobriram a verdadeira igreja, a idolatria, o culto, as relíquias e aos santos, o sacrifício da missa, que se introduziu o batismo de crianças, que até então não tinha, que se introduziu o celibato clerical. Por que estabeleceram o celibato? A igreja começou a se expandir para todas as nações e ganhar terreno ou se apropriar dos melhores terrenos em cada capital para fazer as grandes catedrais, as grandes sedes, as grandes templos monstruosos. E aí então o responsável por aquela paróquia não podia ter herdeiros, não podia ter sucessores para não descapitalizar a verba da igreja. Então por isso que estabeleceram aí o celibato clerical, e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja, e a verdadeira doutrina foi sucumbida, chegando ao ponto de Martim Lutero estabelecer 95 teses que estavam contra os dogmas da prática da igreja da Idade Média, considerada a igreja de Tiatira. Só que a gente não pode ignorar também a mensagem literal que Jesus está enviando àquela igreja, tá? Então, significado do nome Tiatira: sacrifícios intermináveis, sacrifícios contínuos, mas sacrifícios que não levam a nada, né? Em Pérgamo, o paganismo começou a entrar dentro da igreja, e em Tiatira ele se estabilizou dentro da igreja. Sacrifícios intermináveis que apontam também para a queima de incensos, né? Sacrifícios que não levam a nada. A data da história, do ano 606 até hoje, até a grande tribulação, né? A igreja do 6º século até o final dos tempos. A igreja do período considerada a igreja papal, uma igreja relaxada, aonde na verdade as liturgias entraram na igreja. Igreja papal porque é um sistema que perdura, uma igreja governada por um esquema de domínio humano. Só um dá a ordem e todos os outros se submetem, né? Infelizmente a gente vê igrejas evangélicas que têm os seus papas denominacionais, né? Tem aí seus líderes, suas autoridades, pessoas com uma boa estabilidade financeira enquanto os membros estão passando fome, e assim mantém esse luxo, essa ostentação e esse domínio, aonde muitas vezes tem que suprimir o ensino da palavra, o ensino da verdade, porque se o povo conhecer, vai abrir os olhos, e é o mesmo sistema político faz isso, né? Não investe muito na educação, porque se o povo aprender, corrompe aí o sistema. Pérgamo era a igreja do Estado, né? Por causa de Constantino. Só que a partir da Tiatira é a igreja do período da tribulação, é a igreja de hoje. Nessas próximas igrejas nós vamos ver diversas evidências que temos vivido nos dias de hoje. Qual a qualificação do juiz? Ele se apresenta como filho de Deus, isso diz o filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Olho como chamas de fogo e os pés, olhos, uma visão penetrante, pés como latão reluzente, vai estabelecer juízo de pé, né? Então os olhos, aí você vê realmente chamas de fogo e pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Jesus olha com um olhar penetrante que atravessa as aparências, as máscaras, e alcança o coração. Esse, na verdade, foi o pecado dos crentes.
eles se apegavam a hábitos religiosos e o poder de Deus havia desaparecido. O poder de Deus, na verdade, ficou para trás, né? E os pés, Jesus dá passos decisivos, onde ele pisa, a terra estremece. Como latão reluzente, ele vem como juiz. Nós também temos que dar passos decisivos e ver que é hora de sair de onde estamos e caminhar para Cristo. E deixar os hábitos religiosos que nos acompanham a vida inteira. Não podemos fechar os olhos e se esconder atrás de uma farsa. Precisamos reconhecer que a falsa tradição que foi estabelecida aqui ocupou o lugar da verdade. E hoje, muitas vezes, você falar a verdade, a pessoa está presa numa tradição. Você falar a verdade, mas a gente sempre fez de outro jeito. Mas peraí, o que a Bíblia diz? Né? Então a tradição ocupou o lugar da verdade e às vezes nós precisamos romper. Às vezes nós precisamos nos afastar de uma situação destrutiva que está em desacordo com a palavra de Deus. Então, olhe com os olhos de Cristo. Muitas pessoas têm dificuldade em romper com a tradição, né? A gente vira e mexe, principalmente hoje nas redes sociais, muitos padres trazendo mensagens eficazes, mensagens assim, ousadas, corajosas, mas que não conseguem romper com a tradição, né? Eles vão até um patamar e bate e volta tudo de novo, porque não conseguem, já viram a verdade, conheceram a verdade, muitos deles até estão pregando a verdade. A gente atendeu aqui muitas pessoas que chegaram a padres da paróquia que frequentavam e disseram: a gente quer a verdade. E o próprio padre falou para ele: então procura uma igreja evangélica. Então a gente vê que muitos deles sabem, muitos deles têm a consciência do certo e do errado, mas não conseguem romper com a tradição. Por quê? Por causa desse ranço da Idade Média que impregnou, né, e perpetuou como tradição, como herança, como ranço de uma série de coisas. Não querem ficar presos ao que estão acostumados e as nossas vidas sejam sacrificadas porque não conseguimos nos mexer. Eles ignoram e até que chegou um tempo que foi tarde demais. Jesus quer que o crente cresça espiritualmente na palavra. Então, não permita que nenhuma falsa obrigação lhe faça ficar em um lugar que lhe ensine o que está contrário à palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão em locais que sabem que está errado, mas fica por conveniência, por causa de amizades, de vínculos, de pessoas. Romper não é fácil, mas é necessário. O único motivo que tem que te fazer pensar em mudar de igreja é quando nela deixa de pregar a verdade. É o único. Porque problema toda igreja vai ter, incompatibilidade, chateação, frustração, todo lugar vai ter. Por quê? Porque são humanos. Mas quando o altar deixou de pregar a verdade, aí se pensa, então, e ora e busca direção. Porque você não pode ficar num lugar onde você está sendo ministrado que não seja pela palavra de Deus. Então, você pode e deve decidir a seguir os passos de Cristo e Ele levará a um lugar de liberdade, te levará a um lugar de crescer espiritualmente e ser alimentado pela sua palavra. O elogio que Jesus faz a essa igreja é que ela tem boas obras e tem fé, né? Versículo 2:19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. É óbvio que a igreja aqui na Idade Média, a nível de obras, né, a imperial expandiu templos, expandiu paróquias. É óbvio que essa daqui em obras sociais faz mais, mas obra não salva. Se Jesus não for o centro da nossa obra, a obra é morta. Então, na verdade, não é pelas obras. Jesus reconhece que as últimas obras são mais do que as primeiras. Ele diz que reconhece as obras, são maiores do que as primeiras. Houve um crescimento de feitos, houve um crescimento de ação social. Só que o Senhor sabe a motivação do coração.
A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira tem amor, mas não cumpre mais a doutrina. Tem amor por fazer obras. Então nós podemos ser uma igreja mais acolhedora, com maior comunhão, só que se nos falta pregar a verdade, jamais agradamos a Jesus. A repreensão que vem a essa igreja é tolerar Jezabel. Versículo 20. Tenho contra ti o tolerares. Não é nem cumprir o que ela diz, é apenas tolerar. Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana. Espera aí, para ela ensinar aonde ela está? No púlpito. Então, uma igreja que colocou Jezabel para ensinar e enganar os servos do Senhor, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Pior erro, pior pecado da era de Elias é que Acabe faz essa aliança errada com Jezabel, e Jezabel desconstrói o Pentateuco na mentalidade e no coração dos judeus. Ela faz uma desconstrução da lei, ela faz uma desconstrução dos princípios morais. A palavra que define a igreja do presente século é exatamente essa tolerância. Ah, mas são jovens, mas é uma nova geração, né? Onde a nossa geração hoje, a sociedade afirma que nada é absoluto, que tudo é relativo. Isto é a verdade. A verdade para quem? Não, verdade só tem uma. Mas a sociedade, o marxismo e as ideologias dos dias de hoje dizem que a verdade é relativa para cada pessoa, quando na verdade a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus nunca é relativa. E com esses tolerâncias, com esses relativismos, toleramos tudo, exceto a intolerância. Como igreja, estamos começando a sentir o nó do mundo a nos apertar, né? Se não formos cuidadosos, seremos sufocados até a morte por consenso público. Romanos capítulo 12, Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso tomar a forma deste mundo, mas eu tenho que me transformar pelo conhecimento. Eu tenho que me transformar pela renovação da mente. Eu tenho que me transformar pela verdade da palavra de Deus. Tolerar Jezabel, tolerar, na verdade, sabem que as pessoas estão erradas, mas toleram, não corrigem. Isso era pecado do sacerdote Eli. Ele sabia que seus filhos estavam errados, mas não corrigia Ofni e Finéias. Sabia que seus filhos estavam errados, mas não corrigiam. Jezabel não é uma pessoa. Jezabel, na verdade, é um sistema que se levanta hoje contra a igreja, governando por detrás de algo ou de alguém para tentar paralisar a voz profética, tentar paralisar o povo de Deus com espírito de manipulação e de intimidação. Jezabel não gosta de ser contrariada e age com espírito de rebeldia, querendo calar a voz profética, leva o povo à fornicação física e espiritual. Jezabel é aquela que pede a cabeça do profeta, pede Elias, assim como Herodias pediu a cabeça de João Batista, sendo dominada por esse espírito de Jezabel na época de Jesus, né? O espírito de Jezabel quer calar a voz profética. Sempre quando vai entrar um mover profético, há uma resistência, porque esse espírito de Jezabel se manifesta.
Aqueles que querem trazer a profecia para os últimos dias vão sofrer esse ataque, vão sofrer essa perseguição. Jezabel matou inúmeros profetas de Deus. Ela calou a voz de muitos profetas. Os servos do Senhor que têm uma revelação de Deus para passar ao povo, muitas vezes vão sofrer essa resistência e ele tem que discernir. Por quê? Jezabel não é uma mulher, mas um sistema que vai dizer, não, essa profecia não é de Deus. Não, estamos em outro tempo. Ou então vai querer difamar, caluniar os profetas de Deus, intimidando. Jezabel, ela mesma se auto-intitula, são pessoas com esse espírito de rebeldia, que ela não gosta de ser contrariada. E Jezabel matou o dono da vinha, Nabote, né? Por quê? Porque ele não quis vender a eira para o seu marido, Acabe, então ela mata e dá a vinha para o marido. Agora, pensa que isso vai ficar impune, não vai, né? Não vamos ler o texto, mas é 1 de Reis, capítulo 21, de 1 a 16, tá? A igreja de Tiatira, na história da igreja, era uma igreja comprometida, aonde cada paróquia agora estabelece um padroeiro, uma padroeira, né? Onde a gente observa aí que as nações definiram essa padroeira, esse padroeiro, onde a gente observa aí que até os próprios times de futebol, cada um tem seu padroeiro, cada região tem seu padroeiro, ranço da igreja de Tiatira, da igreja da Idade Média. Agora a gente sabe que os mortos não têm como receber nada que lhe é prestado depois que morreram. Nem vela, nem oferendas, nem nada. Se não são esses santos, esses ídolos que recebem, quem recebe? Um demônio. Então toda festa que é dedicada a uma padroeira, quem está se alimentando dessa festa é o demônio. É uma entidade que se fortalece. Ah, pastor, mas não tem problema, né? Eu não idolatro, mas não perde uma festa da querubita. Fogaça, gente. Não, é só um prato, uma comida típica, ou mesmo quermesse ou qualquer coisa do tipo. Você está alimentando a idolatria. Você está financiando a mesa de demônios. E não só essa, como também Cosme e Damião, né? Eu vou comprar docinhos para dar para as crianças. Quem está se alimentando é o demônio de Cosme e Damião. Então a gente começa a observar a sutileza do diabo e a forma como Satanás se infiltra atrás de situações que são reprovadas pela palavra de Deus. Tiatira frequentemente patrocinava as festas de idolatria e as orgias. Por quê? Voltando agora ao literal. Na época que João recebe a carta de Jesus para entregar a Tiatira, Tiatira promovia grêmios entre os comerciantes. Grêmios entre os comerciantes. Aquelas vendas públicas entre os comerciantes que tinham as suas divindades tutelares. Tinham comidas sacrificadas aos ídolos, e toda a reunião dos grêmios dos comerciantes na cidade de Tiatira, na época de João, as reuniões terminavam em festas cheias de devassidão. As reuniões, na verdade, não participar dessas festas era perder a esperança de prosperidade na cidade. Por quê? Foi para a festa, relacionou sexualmente com as mulheres que eram prostitutas cultuais ali da região. Então depois, na verdade, essas pessoas vão voltar para o comércio e vão consumir no seu comércio. Então eles queriam seduzir através dos grêmios dos comerciantes. Por outro lado, quem se omitia a ir nesses grêmios, também ninguém mais frequentava o comércio deles. Todo mundo se afastava desses comércios, porque não foi na festa do grêmio da cidade. Tiatira era a sede de vários grêmios importantes do comércio, e uma dessas corporações
vendiam vestimentas de púrpura, a qual Lídia, que a gente leu lá em Atos 16, 14, era uma dessas vendedoras. Esses grêmios, eles tinham fins tanto de mútua proteção e benefício, como social recreativo. Seria quase impossível ser um comerciante em Tiatira sem fazer parte do grêmio. Não participar era perder a esperança de prosperidade. Cada grêmio tinha então a sua atividade e divindade tutelar, e nessas reuniões haviam banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos, que acabavam depois das festas cheias de licenciosidade, devassidão, que age de maneira desregrada, sexual e moralmente. Então, aí a gente vê a atuação de Jezabel forte. O que os cristãos deveriam de fazer nessas circunstâncias? Transgredir ou decidir progredir? Ser santo ou ser esperto? Se sai, perde a posição, a reputação, o lucro financeiro. Mas se permanece nessa festa, nega Jesus. Então chega um ponto de decisão que ou na verdade se alia com o mundo ou rompe com o mundo. O ensino de Jezabel enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado. Então, se você quer vencer o pecado, primeiro mergulhe nele. Nossa, que coisa, né? Por quê? O ensino de Jezabel ensinava que se vence ele pela experiência. E assim muitas práticas vis começaram a ser toleradas dentro da igreja secretamente. Por isso que dentro da igreja de Tiatira havia 3 grupos de pessoas. E esses 3 grupos de pessoas nós vamos encontrar dentro de cada igreja hoje. Porque são 3 classes de pessoas que em toda igreja vai ter. Aqueles que são fiéis mesmos, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que toleram o pecado e aqueles que praticam o pecado. Então são 3 classes. Aqueles que fazem a diferença, que é a minoria, os que são fiéis mesmo, aqueles que estão no meio termo. Eu não faço, mas também não corrige quem faz, tolera quem faz. Tolera o pecado. E o terceiro, o que está pecando mesmo, que está aí no pecado, se lameando no pecado. Em uma mesma igreja há o trigo e o joio. Dentro de uma mesma igreja, nem todo mundo está salvo. A gente salva e há também gente perdida. Por isso que a gente não pode generalizar a igreja por causa de uma pessoa, por causa do comportamento de uma pessoa. Havia nessa igreja trabalho, labor, agenda cheia. Jesus elogia dizendo: suas últimas obras são melhores do que as primeiras. Uma igreja marcada pelo amor. O que faltava na igreja de Éfeso tinha na igreja de Tiatira. Por quê? Quem nasceu nesses 1000 anos, nesse período, teve como referencial o que já estava errado. E aí se dedicava. Quando na verdade a pessoa está fora da direção, e principalmente aqui não tinha palavra, os pergaminhos foram tomados e foram confinados aos mosteiros, então o que o Papa falava, o que o padre falava era lei. E aí então, a Bíblia diz que você tem que comprar uma propriedade no céu. Pegava os prósperos e ricos e pedia valores exorbitantes, e a igreja vai se afastando e se corrompendo cada vez mais dessa verdade. Mas, quando a pessoa está fora da posição, algo testifica no coração que não houve o perdão, não houve a ligação com Deus. E aí o que a pessoa faz? Obras, 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 obras e mais obras. Ajudar 3 orfanatos não é suficiente, ele vai ajudar 5. 5 não é suficiente, porque ele pecou muito esse ano, então ele vai ajudar 10. Tem gente que não
mais ou menos. Que Tá com boi. E aí, na verdade, o que acontece? Acha que pelas obras ele vai ser salvo. É o que aconteceu nesse período da Idade Média da Igreja, que houve os desvios doutrinários para seitas e para toda essa parte de espiritismo, de obras e tudo mais, né? Fazem muito, mas fazem com a motivação errada. Por isso que Jesus reprova, por ela ser tolerante com o falso ensino e por ela ter uma falsa moralidade. A igreja estava aparentemente crescendo, só que se corrompendo interiormente diante dos erros. Jezabel já subia no púlpito para ensinar e profetizar, e a igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Aqui não é o lobo que veio de fora, aqui é aquele que se infiltrou no meio do rebanho e está enrustido dentro da igreja. Ela dizia que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo, e que o corpo podia pecar para que a alma ou o espírito se mantivesse livre dos desejos pecaminosos. Ela queria, com a falsa moralidade, oferecer um cristianismo liberal, uma prática ecumênica com o paganismo. Porém, não houve arrependimento, desprezou o tempo da oportunidade, e a palavra de Deus é clara que o salário do pecado é a morte. Jezabel e seus seguidores serão castigados com uma doença e grande tribulação e morte. Verso 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulterarem com ela virá grande tribulação, que não é a grande tribulação de 7 anos, mas sobre aqueles que toleraram e foram Jezabel dentro dessa igreja, e se não se arrependerem das suas obras. Triste a gente ver isso, né? Satanás oferece prazer que traz desgosto, promete vida, mas que paga com a morte. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir o crente a pensar que precisam buscar novidades para terem uma experiência mais profunda com Deus. Tudo foi consumado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não precisamos de novidade, precisamos voltar à essência da verdade, à essência da palavra e tomar posse do que Deus já nos deu. Jezabel ensinava os crentes que deveriam permanecer nos grêmios para defender seus interesses. O prejuízo financeiro era mais perigoso do que o pecado. Uma grande mentira, porque todo ganho financeiro é terreno, passageiro e mundano. E toda perda espiritual é eternidade. Quando Cristo, na verdade, nos ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Aquele que for fiel e vencer, reinará com Cristo. Não apenas receberão corpos glorificados, que brilharão como estrelas no firmamento, como também conhecerão a Cristo, a estrela da manhã na sua plenitude. Igrejas que aceitam se aliando à maçonaria, um sistema que quer manipular, dar direção para a igreja, dizendo que são uma ordem maior, na verdade, isso é tolerar Jezabel. Outros que estão tolerando instituições como Lions ou qualquer outra organização, tantas organizações que por causa de um falso apoio financeiro estão na verdade se entregando a esses, se vendem a sua fé e contaminam a verdade do Evangelho. Marcos capítulo 8, verso 36, Jesus diz: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Quantos pastores e líderes estão brincando com o pecado? Estão desafiando Satanás. Tem aliança com Jezabel. Jezabel que se diz profetiza, mas que vive enganando os servos do Senhor para que comam do sacrifício da idolatria. Pessoas que acham que não tem problema a gente fazer, porque afinal todo mundo faz.
Pessoas que não são nem contra nem a favor, são os que toleram. São coniventes com o pecado, tolera por conveniência. O texto também diz que Jezabel está ensinando prostituição contra o Deus verdadeiro. Leva o povo à fornicação física e espiritual. E hoje, quantos jovens bebendo, fumando, se drogando e se prostituindo? E vêm à igreja, levantam a mão como se estivessem adorando a Deus, mas na verdade estão idealizando o pecado. Manipular a autoridade, formar panelinhas e ficar falando contra a vida do pastor ou a vida do líder são resquícios de Jezabel. Pessoas que querem formar sofismas, ou seja, pensamentos errados, criar uma rebeldia no corpo de Cristo. Uma igreja pode estar cheia de gente, aparentemente cheia de energia e atividade, e não ser necessariamente uma igreja verdadeira, uma igreja cristã. É muito fácil encher uma igreja. Basta ter um bom marketing, ter uma boa divulgação e colocar entretenimento para o povo, ao invés de instruí-los na verdade da palavra, confrontando com a verdade da palavra acerca dos seus pecados. Deus, na sua infinita misericórdia, dá a chance ao arrependimento. Os braços de Deus estão sempre abertos para o perdão, mas não podemos abusar da graça. Capítulo 2, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeram. Quantas vezes o Senhor traz uma palavra de conserto acerca de pecados, pecados sexuais, fornicação, e o povo não dá ouvidos. A maior das prostituições para com Deus é a idolatria. É trocar o Deus verdadeiro por um Deus falso. A paciência de Deus tem limite. Chega a um ponto que ela se esgota. E aí o cálice da ira de Deus se enche e vem o juízo. Prostituição, o diabo taxou que é apenas na área sexual. Só que biblicamente não. Prostituir, biblicamente, significa colocar qualquer coisa na frente ou no lugar de Deus. Colocar a prioridade em qualquer coisa. E quantos ministros e pastores, líderes, têm colocado as riquezas, os bens, posições no lugar de Deus e da sua palavra? Por amar a esse povo, Deus vai colocá-los em uma grande tribulação. Porque através da tribulação, quem sabe se arrependem. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Muitas vezes é o próprio Deus que abate a pessoa para que a pessoa tenha mais uma chance. E muitas vezes, ainda assim, ela se ensoberbece, fica altiva, com o coração soberbo, e o coração soberbo precede a queda. Tem crentes que estão passando por tribulação porque entraram no jogo de Jezabel. E a bênção não vem porque eles têm alianças erradas, têm aliança com Jezabel. E o intercessor ora, jejua, clama, e nada acontece porque falam mal do líder, falam mal das suas autoridades. E enquanto não fechar as brechas, enquanto não romper com as legalidades, a bênção não pode vir. A maldição, para quem se rebela, ninguém precisa fazer oração contrária ao rebelde. Ele próprio atrai a maldição. Então, tem igrejas que o pastor amaldiçoa se a pessoa sai. Só que aí a palavra de Deus diz o quê? A maldição sem causa não encontra pouso. Mas tem pessoas que nem precisa ninguém amaldiçoar. Ela atrai a maldição por causa da rebelião. É Deus que resiste ao soberbo e não o diabo. Por isso, verso 23. Ferirei de morte aos seus filhos, a sua descendência, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Darei a cada um de vós segundo as suas obras. O que isso representa? Que Jezabel também gera filhos espirituais. Ela dentro da igreja
ela gera uma descendência, filhos. Pastores, quando têm intimidade com algumas pessoas e sabe do pecado de algumas pessoas, eles se constrangem em pregar a verdade e não tocar em certos pontos no púlpito, para que não pense que é indireta. E aí então ele deixa de pregar a verdade. Isso é um grande erro. O crente que vai nessas festas de idolatria, ou quermesse, que come comidas consagradas a ídolos, está na verdade vivendo em brechas espirituais, está na verdade vivendo em pecado. Tolerância com Jezabel. O aviso: conservar o que tem, verso 24 e 25. Eu vos digo a vós, igreja de Tiatira, e aos restantes que estão na cidade de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Os que não se contaminaram, persevera, preserva. Jesus diz: conserva o que tem. É o desafio de manter uma fé saudável. E como fazer isso num ambiente doente? Como fazer isso se o seu lar de fé se torna um lugar doente? Mantendo a integridade da palavra de Deus. Promessa: governo sobre as nações e posse da estrela da manhã. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Domínio sobre as nações e a estrela da manhã. Poder sobre as nações, isso aponta para uma recompensa para a eternidade, ou seja, reinar com Cristo no milênio, reinar com Cristo nas novas cidades, né? Veja lá, Apocalipse 22, 16, vai nos dizer: e eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A resplandecente. 22, 16. Assim como ele é, nós seremos. O cristão, o que segue os ensinamentos de Jesus, vai ser glorificado com ele. E qual é a maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre? Pela estrela da manhã, que é a própria luz de Jesus. Então a ordem final de Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Veja que aqui ele inverteu, né? Como nós falamos lá, a promessa veio antes do que as 3 primeiras cartas, vieram antes e depois então a ordem de ouvir. E aqui a ordem de ouvir por final, tá? Então inverte a ordem, quem tem ouvidos vem agora depois da promessa, e a partir da igreja de Tiatira sempre vai vir depois da promessa. Ou seja, Deus não espera mais que a igreja como um todo, mas um pequeno grupo da igreja que se destaca dentro dela como os verdadeiros adoradores, porque dentro da igreja tem uma mistura de verdadeiros cristãos e falsos cristãos. Mensagem pessoal: a responsabilidade é pessoal. Ainda que seja Jezabel, quem faz errar com sua imposição de ordem social, cabe ao cristão resistir. O crente, na realidade, no mundo, não tem outra carga, outra obrigação, senão a de manter-se puro na pureza do Evangelho, frente aos olhos daquele que sonda os rins. Os rins é a sede das emoções no uso hebraico, né? Ou o coração. Salmo 15 vai nos dizer: quem habitará, né, a sinceridade e a prática da justiça. E 1 João capítulo 2, versículo 18 a 20.
Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esses 1000 anos aqui em que essa igreja dominou foram chamados de os séculos negros, ou, na história da igreja, a idade das trevas, o período negro. Pérgamo foi considerada a igreja do Estado, para lá na frente o imperador manipular a igreja. Agora em Tiatira isso já era constante. A gente não pode aceitar esse domínio, essa manipulação. Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometerem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Paulo ainda nos deixa em Romanos capítulo 13, versos 12 a 14. Romanos 13, 12 a 14. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Porque a igreja deixou de ser perseguida? Aqui ela está perseguida. Aqui ela se alia ao Estado. Porque ela deixou de ser perseguida, então ela relaxou. Porque ela deixou de ser perseguida, então ela casou com o mundo. Porque ela ficou longe da verdade, ela abandonou os usos e costumes da igreja primitiva, os ensinamentos puros de Cristo. A heresia entrou dentro da igreja, e aí então, nessa igreja da Idade Negra, da Idade Média de Tiatira, foi aonde estabeleceu que o Papa é infalível, que tudo que ele faz não é pecado, não é erro, tudo que ele diz é lei, é sagrado. Aí a igreja foi conduzida com o casamento com o mundo e com o paganismo. A igreja se manteve contaminada com o adultério espiritual. Deus espera ser ouvido pelo remanescente de um pequeno grupo. Um grupo que não se contamina. Nem todos os que estão dentro da igreja estão salvos. Olha o que Jesus mesmo disse a essa igreja no verso 24. Eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, nós precisamos estar atentos a essa verdade e não aceitar as mentiras e os convites de Satanás. Mateus capítulo 13, de 10 a 13. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então a gente vê aí a importância de reter a verdadeira palavra na palavra do semeador, que é a semente. A perseguição ela é boa, porque a perseguição revela quem é e quem não é, quem é trigo e quem é joio. Mesmo porque quem não quer nem saber, se esfria, se esvai, né? Então, tem um livro aqui que a gente indica que é Crentes que Precisam de Salvação, né? É um livro muito bom de pessoas que acham que estão salvas, porém estão fatalmente perdidas. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Dá-nos essa revelação, ó Pai, da essência, e que venhamos aprender com essa verdade que o teu Filho ensinou, ó Pai, a João, às 7 igrejas, que possamos seguir os seus conselhos e nunca nos desviar da verdade, para a tua honra e glória, no nome precioso de Jesus. Amém.